Caleb era o tipo de homem que lia o mundo através das entrelinhas, captando nuances invisíveis para a maioria. Ele percebia instantaneamente se a esposa trocava a fragrância habitual, se a cor do batom era ligeiramente mais ousada ou se o clima emocional da casa oscilava, mesmo que nenhuma palavra fosse proferida. Durante anos, essa sensibilidade aguçada foi o pilar que sustentou a união deles, pois demonstrava um cuidado genuíno. Ele encontrava poesia na rotina diária e valorizava cada conversa tranquila. Júlia, no início da jornada a dois, transbordava contentamento. O sorriso dela chegava aos olhos ao vê-lo, o humor leve dominava os jantares e a dedicação aos filhos era inabalável, independentemente do cansaço. Entretanto, com o passar dos anos, aquela luz interior parecia ter sido extinta. A forma como ela o encarava sofreu uma mutação silenciosa. O carinho, antes abundante, tornou-se um recurso escasso, executado no piloto automático apenas para manter as aparências e evitar questionamentos. O beijo de despedida pela manhã virou um ato mecânico e apressado. Sair de casa sem um abraço caloroso virou a nova regra, e o contato visual, que antes comunicava a cumplicidade, agora fugia do encontro com o dele. O primeiro sinal de alerta real, aquele que fez o estômago de Caleb revirar, ocorreu numa noite trivial. Ao retornar do escritório, encontrou Júlia imersa na tela do smartphone. Precisou chamar por ela repetidas vezes até obter reação. O bloqueio da tela foi imediato, seguido de um sorriso plástico que não condizia com a realidade. Ela indagou sobre o trabalho dele, mas a questão soou protocolar, desprovida de curiosidade real. Mais tarde, enquanto organizava a cozinha após a refeição, Caleb sentiu a nostalgia de tempos mais verdadeiros. A naturalidade da relação havia evaporado e, o que era mais alarmante, Júlia parecia confortável com essa distância mascarada de normalidade. Nas semanas que se seguiram, o silêncio opressor ganhou força. As saídas de Júlia tornaram-se frequentes, reuniões de última hora, prazos apertados ou jantares corporativos. As justificativas eram sempre lógicas, entregues com a dose exata de firmeza. Contudo, a intuição de Caleb recusava-se a aceitar aquelas explicações como meros ossos do ofício. Havia algo dissonante. A produção visual dela para esses eventos profissionais parecia excessiva para simples encontros de negócios. Ele tentou lutar contra a própria mente, dizendo a si mesmo que o ciúme estava criando fantasmas. Porém, a realidade continuava a se impor através de fragmentos, a mudança abrupta no perfume, o uso de um brilho labial que ela jamais usará na vida de casada e a pressa em sair sem dar atenção devida às crianças. A incerteza começou a corroer sua paz, levando-o a um estado de vigilância constante. Certa madrugada, Júlia retornou tarde e, ao cruzar a porta, evitou qualquer interação, dirigindo-se ao banho e alegando enxaqueca para fugir de qualquer intimidade ou conversa. Caleb permaneceu na sala, com a televisão ligada em um canal qualquer, perdido em um labirinto mental. Ele desejava, desesperadamente, acreditar que o vilão era o estresse moderno, a fadiga ou a rotina desgastante. Mas a repetição dos fatos anulava essa esperança. A linguagem não verbal dela era um grito ensurdecedor. O distanciamento afetava até a relação com os pequenos Owen e Calvin. As crianças clamavam pela presença materna, mas era Caleb quem assumia o comando, cobrindo todas as lacunas, desde o dever de casa até o café da manhã. A confirmação de seus temores veio numa tarde de sábado, de forma inesperada. Durante uma troca de mensagens com um amigo de longa data, o assunto derivou para a família. O colega soltou a bomba casualmente e via Júlia ontem jantando no centro com um homem. Parecia ser aquele chefe dela, o mesmo de quem ela vivia reclamando. Caleb sentiu o sangue gelar, mas digitou uma resposta evasiva, fingindo normalidade. Por dentro, seu mundo desabava. Júlia havia dito que estaria numa reunião externa, mas estava num encontro social com o homem que, supostamente, detestava. Era a peça final. A suspeita virou certeza amarga. Naquela noite, ao lado dela na cama, Caleb fitou a escuridão, tentando arquitetar seus próximos passos. Ele não estava disposto a explodir em fúria irracional. Sabia que qualquer movimento brusco poderia traumatizar os filhos. Optou pelo silêncio,
mas não o da aceitação passiva. Era o silêncio tático de um homem que precisava de clareza para blindar o que mais amava. Ele estava prestes a entrar num campo de batalha, mas, ao contrário da maioria, entraria armado com estratégia, não com gritos. Era o início do fim, e a dor seria inevitável. A única certeza era que a autoilusão não era mais uma opção. Júlia mudará, e ele também precisaria mudar. Após aquela noite decisiva, Caleb respirou fundo e escolheu o caminho da frieza calculada. Em vez de confrontá-la, agiu nas sombras. Uma parte sentimental dele morreu ali, dando lugar a uma versão pragmática e focada. Se agisse pelo ódio, perderia a razão e arrastaria os meninos para o caos. Começou a montar um dossiê, com mente afiada e coração partido. Inicialmente, apenas observava a agenda, cruzava horários e anotava contradições. Depois, passou a arquivar comunicações digitais entre Júlia e o suspeito, que agora era um culpado confirmado, o chefe. As mensagens estavam ocultas numa conta de e-mail secundária, mas Caleb aprendeu que a traição deixa rastros digitais. Encontrou tudo, datas de encontros, apelidos carinhosos e até desabafos sobre o tédio matrimonial. Aquilo o destruía por dentro, mas solidificava a sua determinação em seguir o plano. O casamento era caso perdido, a prioridade agora era a segurança de Owen e Calvin. Caleb buscou um advogado especialista em direito de família, recomendado por sua discrição e eficácia. No escritório, manteve a postura sóbria, embora carregasse uma tempestade interna. Relatou os fatos, apresentou as evidências preliminares e expressou seu maior temor em que Júlia usasse o divórcio para manipular a guarda ou obter vantagens financeiras injustas. O foco era blindar as crianças. O advogado, após ouvir tudo, explicou que transferir bens diretamente para os filhos poderia configurar fraude. Contudo, existiam mecanismos legais legítimos. A sugestão foi um acordo pós-nupcial robusto, antecipando a partilha de bens e focando no bem-estar dos menores, além da criação de um fundo fiduciário para garantir saúde e educação, blindado contra saques indevidos. Para isso funcionar, Júlia precisaria assinar voluntariamente. Caleb absorveu a estratégia. Mudou seu comportamento em casa. Tornou-se o marido perfeito, atencioso, prestativo, elogiando as mudanças dela e fingindo acreditar em cada mentira. Criou um ambiente de falsa segurança. Numa conversa casual, plantou a semente da dúvida sobre o futuro, citando um divórcio desastroso de conhecidos que deixou filhos desamparados. Júlia concordou que aquilo era trágico. Caleb então sugeriu documentar a proteção patrimonial dos meninos, apenas por precaução. Vendendo a ideia como um ato de amor e responsabilidade, e não como separação, ele conseguiu a adesão dela. O documento, redigido pelo advogado, criava o fundo para Owen e Calvin e estipulava que, em caso de ruptura, a residência base seria com o pai, mantendo a guarda compartilhada. Júlia, sentindo-se segura e sem desconfiar da tempestade que se formava, assinou. Para ela, era apenas burocracia, para Caleb, era o checkmate. Com a assinatura dela, a proteção estava selada. Ela jamais imaginaria que aquele papel era a arma que Caleb usaria em breve. Agora, com a retaguarda garantida, restava apenas o confronto final. Caleb estava pronto. Numa sexta-feira, saiu mais cedo do trabalho e preparou o cenário. No escritório de casa, retirou da gaveta o dossiê completo, de e-mails impressos, extratos de cartão, registros de localização e, no topo da pilha, os papéis do divórcio, já vinculados ao acordo recém-assinado. Nada ali fora feito no calor do momento. Tudo tinha um propósito jurídico e emocional. Quando Júlia chegou, jogando as chaves e suspirando cansaço, encontrou Caleb imóvel diante das provas. Ele a encarou e disse, com uma calma aterrorizante, pode ler com atenção, mas eu já sei de toda a verdade. Ela travou. Ao pegar a primeira folha, suas mãos tremeram incontrolavelmente. Tentou questionar a extensão do conhecimento dele. Caleb não hesitou. Ele recitou datas, locais, nomes e conteúdos de mensagens. Descreveu os jantares íntimos que ela jurava serem reuniões.
Deixou claro que a farsa havia acabado e que ela poderia sair com um resto de dignidade ou transformar tudo numa guerra que ela já havia perdido legalmente. Júlia desabou no sofá, chorando copiosamente. Balbuciou desculpas, disse que perdeu o controle da situação, que não queria feri-lo. Caleb manteve-se inabalável. Ele tinha uma pergunta que queimava em seu peito, um peso insuportável. Há quanto tempo isso acontece, Júlia? A resposta dela demorou, mas veio, há anos. O coração de Caleb parou por um segundo. 4 anos. A revelação foi um soco no estômago. Isso significava que a traição ocorria enquanto os filhos eram bebês. Toda a sua história recente parecia uma mentira. Ele precisava saber mais. Olhou nos olhos dela e disparou a pergunta que nenhum pai quer fazer: eles são meus filhos? Ela jurou que sim, desesperada. Mas a palavra dela já não valia nada. Caleb, frio, anunciou que faria um teste de DNA. Ela protestou, alegando humilhação, mas ele foi irredutível. Naquela noite, ele vagou pelas memórias, buscando seus traços nos rostos dos filhos adormecidos. A dúvida era um veneno. Como confiar numa mulher que mentiu por 4 anos consecutivos? A incerteza doía mais que a traição. Na manhã seguinte, ele pediu que ela saísse de casa. Júlia implorou, chorou, usou as crianças como escudo, mas Caleb foi firme. A guarda seria resolvida sem traumas, mas a convivência sob o mesmo teto era impossível. Ele inventou uma viagem de trabalho para explicar a ausência dela aos meninos. No mesmo dia, levou Owen e Calvin para o check-up médico. Foi rápido, indolor e disfarçado de rotina. Para eles, um passeio com o pai; para Caleb, o veredito de sua vida. Os dias de espera foram uma tortura silenciosa. Quando o envelope com o resultado chegou, Caleb sentiu o peso do mundo nas mãos. Subiu ao quarto, trancou a porta e abriu o lacre com dificuldade. Leu o laudo técnico. Compatível. A paternidade biológica estava confirmada. Suas pernas cederam. O choro que veio não foi de tristeza, mas de uma liberação visceral. Eram seus filhos. O amor que sentia tinha lastro na verdade. Júlia não retornou. O divórcio seguiu os trâmites do acordo que ela mesma assinará, sem saber que selava seu destino. A casa e a residência das crianças ficaram com Caleb. O fundo financeiro permaneceu intocável. Com a vida legalmente resolvida, Caleb executou a última parte do plano. Reuniu as provas irrefutáveis do caso, e-mails corporativos, recibos, fotos, e enviou tudo anonimamente para a diretoria da empresa e para a esposa do chefe de Júlia. O efeito foi devastador. O chefe, um executivo de carreira, foi demitido por violação de conduta ética. Júlia, exposta, também perdeu o emprego dias depois. A esposa do chefe, ao receber o dossiê, pediu o divórcio imediatamente. Tempos depois, Júlia ligou para Caleb, furiosa, acusando-o de destruir sua vida e carreira. Caleb ouviu os gritos e respondeu com serenidade: eu não fiz nada. Foram as escolhas de vocês. Eu apenas parei de proteger quem não merecia a minha proteção. Ele desligou. Meses se passaram. O romance proibido não resistiu à realidade, Júlia e o chefe não ficaram juntos. Ela terminou sozinha, lidando com os escombros de suas decisões. Caleb, por sua vez, seguiu em frente, com a consciência tranquila e os filhos ao seu lado, reconstruindo uma vida baseada na verdade. Obrigado por acompanhar essa história. Se gostou, inscreva-se no canal e ative as notificações. Até a próxima.